Hoje eu coloquei 16 hábitos que fazem a sua testosterona despencar para batalharem entre si, para quem sabe a gente saia daqui com o pior hábito de todos quando o assunto é a queda da testosterona, e eu trouxe alguns critérios para ajudar a gente nessa classificação. O primeiro critério de todos é o nível, o grau, a robustez de evidência científica que a gente tem que de fato este hábito, este comportamento está fodendo com a sua testosterona, tá? Então, sem achismo que a gente vem no fato. O segundo critério é se esse hábito, esse comportamento, ele tem um impacto direto ou indireto nessa queda de testosterona. O terceiro critério é a frequência que ele tende a acontecer no ambiente comum, enfim, vivendo a vida, qual é a frequência que isso tende a acontecer. E o quarto e último critério é o potencial acumulativo de dano que ele pode lhe trazer quando feito no longo prazo, beleza? Então vamos começar com as nossas batalhas aqui. E talvez a primeira, cara, já exploda a sua cabeça. Por quê? Vamos lá, a gente vai colocar para duelar aqui. O consumo de vídeos adultos versus o celibato. Então a gente tem aqui o quê? Dois lados da mesma moeda, né? Então, enquanto o cara aqui, ele tá consumindo, tá sendo impactado por muita atividade de cunho sexual, aqui o cara tá com zero, o cara tá simplesmente aí na castidade, perfeito? Bora lá. Por que eu falei que isso aqui vai explodir sua cabeça, cara? Porque quando se trata de vídeos adultos, quando você ouve sobre vídeos adultos de testosterona na internet, você vai ouvir todo mundo te falando que isso aí vai fazer a tua testosterona cair, despencar, e isso vai ser uma castração no quesito fisiológico mesmo, né? E que tua testosterona vai lá no chão quando você consome vídeos adultos. Só que, cara, vamos lá, jogando fatos na mesa, não existe nenhuma comprovação de que isso de fato aconteça, tá? E, inclusive, todo o material científico que a gente tem sobre o assunto faz a gente acreditar que seja até o contrário. Porque todo e qualquer tipo de estimulação a nível sexual, então pode ser estimulação visual, estimulação que no caso vai ser o consumo dos vídeos, pode ser uma estimulação física, claramente, né? Então o contato com as outras pessoas, faz com que a sua testosterona tenha um pico momentâneo, tá? Sempre momentâneo, então não é nada que vai ficar para sempre, mas você tem um pico momentâneo a partir deste contato. Então, as pessoas que falam que, pô, consumo de vídeos adultos vai fazer com que a sua testosterona caia, elas tem que usar uma ginástica argumentativa para poder correlacionar isso. Elas vão falar que, pô, quando você consome esse tipo de conteúdo, você faz com que uma certa resistência à dopamina aconteça, né? Você satura os receptores de dopamina, e isso, no longo prazo, existe uma relação entre dopamina e testosterona, sim, então isso faz com que você acabe tendo uma produção diminuta da testosterona. Só que, de novo, cara, não existe nenhuma evidência concreta em cima disso. É simplesmente uma ginástica argumentativa que você tem que fazer. Sendo que a realidade, o fato concreto, é que qualquer tipo de estimulação faz com que a sua testosterona suba. Infelizmente, tá? Infelizmente, porque eu não queria estar dizendo coisas positivas aqui dessa porra, mas eu também não posso mentir pra você. Eu não posso chegar e ficar repetindo o mesmo discurso que a galera diz aí, só porque a galera tá dizendo. Se a gente tem os dados aqui, a gente tem o que de fato a ciência diz sobre o negócio, tem que falar isso pra você. Não posso esconder isso de você, né? Quando o assunto é celibato, vamos lá, a gente tá falando então da não estimulação. Então lembra quando eu falei que quando você é estimulado, você tem esse pico pontual de testosterona? Quando você não tem a estimulação, a sua testosterona tende a ter um leve decréscimo. E olha que curioso, cara, quando a gente fala de celibato, tem uma certa evidência já que quando vão passando os dias, né, então 1, 2, 3, 4 dias ele sem nenhum tipo de atividade, a sua testosterona tende a ter uma leve queda, e quando chega no sétimo dia de castidade, por assim dizer, você tem um pico de testosterona, que também não é um baita de um pico, mas você tem uma subidinha de testosterona ali, tá? A hipótese por trás dessa subida é que o corpo encontra um mecanismo, pensando em mecanismos reprodutivos em si, instintos reprodutores, você tem esse aumento de testosterona justamente para estimular a atividade sexual de reprodução nesse ponto, e depois do sétimo dia a testosterona volta a cair de novo, né? E aí, quanto mais tempo você fica, mais tende a ser a queda da própria testosterona. Então, pra você ver que curioso, né, cara, que curioso. Geralmente, o que se escuta na internet? O contrário. Você escuta geralmente o contrário. Que isso aqui vai fuder com a tua testo, e isso aqui é a salvação. Você encontra vários influenciadores falando, não, isso aqui é a salvação de tudo. E aí, cara, eu falo pra você que esse é o problema da produção de conteúdo hoje em dia, tá? Porque o que acontece? As pessoas produzem conteúdo apenas se informando dos próprios produtores de conteúdo. Então, o cara que muitas vezes está acompanhando, a fonte de informação dele é outro cara que está produzindo conteúdo. E aí, isso acaba ficando retroalimentando o ciclo, onde todo mundo fala a mesma bosta, que tá errada. Os caras falam tudo a mesma coisa, só que ninguém tem fundamento pra, de fato, defender aquilo. Eles ficam só se autorreferenciando, e aí, porra, no final das contas, você tem uma informação errada, tá?
Dito isso, cara, dito isso, é com pesar no coração, muito pesar no coração mesmo, porque, porra, isso aqui, cara, eu defendo com unhas e dentes que você deve excluir isso aqui da sua vida com toda a certeza do mundo, tá? Mas como eu falei, eu não posso vir aqui e querer só empurrar a goela abaixo ah, essa essa minha opinião, tá? Essa minha opção em cima disso, tentando convencer que existe uma ginástica argumentativa para poder comprovar que isso aqui abaixa texto. Então não existe, cara. Infelizmente a gente vai ter que jogar para frente aqui a própria castidade, o próprio celibato quando sendo dos dois elementos aqui, é o único que, pô, já tem evidência que no longo prazo faz com que a sua testosterona caia, tá? Ah, e outro ponto aqui, né, cara, quando a gente vai avaliar cada um desses elementos, eu não tô dizendo aqui também, a gente não pode extrapolar isso no 100%, né? Então, porra, aqui seria o cara que consome 10 horas por dia dessa porra, versus o cara que fica, sei lá, tá 5 anos, 10 anos, a vida inteira sem nunca ter feito nada. A gente não pode usar isso, porque tudo que for extrapolado ao máximo, não vai ter, enfim, vai ser tudo uma grande bosta, a gente não vai ter como comparar uma coisa com a outra. Perfeito? Mas eu quero justamente que você entenda o ponto aqui, cara. Por isso que eu falei que ia explodir tua cabeça. Porque existe a diferença daquilo que eu acho que é melhor e que é pior, do ponto de vista opinião do Rodrigo, versus aquilo que os dados, os fatos mostram pra nós que o que é melhor e o que é pior. Entende? Então é esse tipo de raciocínio que eu quero que você tenha, cara. Ao invés de simplesmente ficar copiando opiniões por aí, entenda que existem dados por trás das coisas e que eu tenho não vou dizer a obrigação, né? Porque obrigação ninguém tem com nada, mas eu me sinto responsável em chegar pra você e entregar dados pra você. Então, quando o assunto é dados, aqui, infelizmente, passa à frente como sendo pior do que este primeiro indivíduo aqui nesse negócio pontual. O que nos leva ao próximo da lista, que também, cara, também é uma fábrica de desmascarar charlatões na internet, tá? Que é o jejum versus o consumo de alimentos ultraprocessados. Vamos lá. Quando o assunto é jejum, você também vai encontrar uma série de influenciadores que vão falar para você que o jejum faz a tua testosterona explodir. E aí, de novo, o que os caras fazem? Eles pegam um recorte pontual de uma análise para mostrar para você. Por quê? Quando a gente pensa em jejum, e é claro, eu tô falando aqui de jejuns mais longos, tá? De 3, 4, 5 dias. Isso porque jejuns menores, de, cara, sei lá, de horas, 16 horas, 20 horas, que seja um dia inteiro, ou 12 horas, eles não vão ter efeito nenhum quando o assunto é testosterona, tá? Nenhum efeito. Agora, quando a gente está pensando em jejuns maiores, de 3, 4, 5 dias, de fato, de fato, quando você se alimenta e quebra esse jejum, a sua testosterona sobe, dobra, triplica. Só que o que não falam para você é que quando você está em jejum, a sua testosterona vai baixando. Esse jejum mais longo, tá? De 3 dias, 4 dias, a sua testosterona vai baixando. Então você tá com ela num nível. Vou dar um exemplo hipotético, tá com ela em 500. Aí você vai, fica 2, 3 dias sem comer, e ela vai baixando até chegar a 250. Número hipotético. Aí você come, o que acontece? Ela triplica. Ela vai para 750. Que era maior do que, obviamente, 250. Né? E que é maior do que 500 também. E aí os caras olham para você, mostram você e falam: aqui, ó, olha só, era tanto, agora tá tanto. Só que o que os caras não contam é que depois ela volta a cair de novo, e cai normal, e porra, volta pros níveis que estavam antes. Então você só fez um jogo ali de testosterona, só caiu e subiu de novo e vai cair de novo. Não é funcional isso, sabe? Então não é, o jejum ele não vai fazer sua testosterona aumentar de novo, não existe nenhuma evidência de que isso de fato aconteça, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. Porque eu tenho certeza que o que você quer são orientações concretas para você ter mais altos níveis de testosterona normalmente, vivendo a sua vida, não tendo que fazer um monte de hackzinho pontual, entendeu? Isso é loucura. Versus, tá? Versus o que são o consumo de ultraprocessados. E aqui, cara, de novo, né? Se a gente estiver falando de um cara que só come ultraprocessado, aí o cara tá fodido. Né? Se a base da alimentação do cara é ultraprocessada, aí não tem nem o que falar. Né? Obviamente vai ser muito pior. Mas agora, se o cara consome sei lá, meu irmão, um negócio desse aqui, sei lá, um M&M's, não sei o que é essa porra, um chocolate, uma vez por semana, sei lá, cara, não vai causar tanto efeito quanto os caras estão dizendo pra você que causa também. Esse é o ponto. O contexto é soberano, principalmente quando o assunto é alimentação. Existem pontos que eu vou trazer, inclusive, nesse vídeo, que são muito, mas muito mais degeneradores da testosterona do que simplesmente você comer um chocolatinho no final de semana, entendeu? Mas, cara, entre esses dois aqui, vamos lá, entre esses dois, o pior, de fato, vai ser o consumo de ultraprocessados, que aí você consegue. Aqui é onde você erra mais, né? No jejum, você não consegue ficar, lá, meu irmão, 3 semanas de jejum, não consegue ficar, digamos, por tempos muito longos sem se alimentar. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar sempre meio equalizado aqui, entendeu? Meio equalizado. Agora, aqui não, aqui se você exagerar aqui, você tá fudido. O que nos leva ao próximo da lista, que, cara, são os disruptores endócrinos, tá? Que são uma série de químicos que estão presentes
no ambiente em geral, tá? Não necessariamente no ambiente, mas nas coisas que você come muitas vezes, como você armazena os alimentos, em plásticos, em desodorantes, em cosméticos. Então, são químicos que vão atrapalhar a sua produção de testosterona. Versus a falta de exposição ao sol, tá? Então, aqui a gente tem uma batalha que eu acho muito interessante, porque, cara, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, inclusive, é só clicar no primeiro link da descrição. E eu não me canso de falar pra rapaziada lá dentro que é o seguinte, velho, eles prestam muito atenção, às vezes, em disruptores endócrinos, e nossa, o quanto isso vai te fazer mal, e o BPA do plástico, e os fitalatos, e os parabenos, e a contaminação de metais pesados, e esquecem do básico, que é você ter uma boa regulação de vitamina D. Então a ideia do sol é justamente você ter uma regulação decente de vitamina D. Você conseguir ter níveis legais, níveis aceitáveis, que são maiores do que 30 nanogramas por ml de vitamina D sérica. Por quê? Porque níveis menores do que esses estão associados a uma queda de 20 a 30% na produção de testosterona. Então, os caras começam a prestar atenção muito em disruptores endócrinos, cara, esquecem que o básico ele ainda é. E é foda, né, cara? Porque a palavra básico ela tem duas concepções, tem duas formas de você interpretar a palavra básico. A primeira delas é aquilo que é simples, aquilo que não é sofisticado, portanto é básico, versus aquilo que é de base, que é de construção. E as pessoas, o que elas conseguem, até proeza de fazer, toda vez que a gente fala básico, elas interpretam como se fosse algo que não é sofisticado, logo algo que não vai trazer resultados. Sendo que o uso do básico aqui é justamente porque é a construção, é a fundação. Então quando a gente pensa nesse cenário, cara, você não se expor à luz solar vai ser pior do que você conviver com meia dúzia de disruptores endócrinos, ou você usar o teu Rexona lá, desodorante qualquer. Usar o desodorante, ele vai te fuder muito menos do que você não se expor à luz solar. Beleza? E é fundamental que você entenda isso, beleza? Vamos lá, pro próximo da lista, a gente tem uma batalha aqui também de opostos, tá? Então, treinar demais, o cara que faz um excesso de treino em si, versus o cara que é sedentário. E aqui, cara, os dois vão te fuder, tá? Os dois vão te fuder. Porque existe uma medida certa, uma justa posição entre como você consegue organizar o seu treino na sua própria rotina para manter níveis de estímulo para testosterona interessantes, enquanto os níveis de queda criados, por exemplo, por um excesso de cortisol, também são diminutos. Você tem a melhor relação de todas. Aqui, cara, eu vou te falar. Entre o sedentarismo e o treino em excesso, eu confesso para você que, porra, pior que é. Eu achei que a decisão ia ser mais simples aqui da primeira vez que eu olhei, tá? Eu iria assim, ó. Se tivesse que falar um, pá, estalo, eu iria de sedentarismo. Como pior, tá? Por que eu colocaria como pior o sedentarismo? Porque, meu irmão, você. Primeiro, né? Isso aqui, e não é pra ser só. A ideia não é ser sedentarismo igual esse cara aqui que tá gordo pra caralho. É que eu não consigo dar mais um que isso. E tá metendo um hambúrguer. Pra você ver, ó, que o cara tá comendo, metendo um hamburgão aqui. Então esse aqui é o cenário, o pior cenário de todos. Se for levar em consideração sua foto, esse aqui é o pior cenário de todos fácil. Onde o cara tá sobrepeso, tá? E a gente vai falar sobre isso também hoje aqui nesse vídeo. Tá se entupindo de ultraprocessado e tá sedentário. Aí é o combo da desgraça, entendeu? Enquanto o cara que treina demais, ele simplesmente treina demais, né? O lado bom, pelo menos o cara que treina demais, ele ainda tá dando algum estímulo para ter algum resultado em alguma coisa. Começa por aí, tá? Começa por aí. Então, cara, vamos passar aqui o sedentário mesmo, tá? Vamos passar o sedentário, apesar disso aqui ser um elemento que a maioria das pessoas não presta atenção, e a gente tem evidências sólidas mostrando já que quando a gente pensa, por exemplo, treinos de endurance, que são atividades de cunho cardiorrespiratório que vão durar mais do que uma hora, mais do que uma hora e meia, nesse contexto, né, endurance é só qualquer atividade aeróbica, mas nesse contexto, atividades de endurance com esse período mais prolongado, ou então o excesso de treino como um todo, ele vai gerar efeitos deletérios na produção de texto. Cara, aqui você tem que, justamente, o sedentarismo, ele como é que eu posso dizer? É o início de todos os males no quesito ambiente hormonal. E você vai entender isso quando eu for falar de gordura, tá? De gordura dentro do corpo. Então eu vou passar aqui o sedentarismo e bora pra próxima, tá? Bora pra próxima, que a gente tá falando aqui de estresse, um estresse exacerbado, sabe? Estresse mental mesmo, o trabalho do cara tá consumindo o cara, versus álcool. Cara, assim, o álcool ele vai ter efeitos deletérios, de fato, tá?
De novo, a gente tem que saber ponderar as coisas, então não tô falando aqui do cara que tá estressado no trabalho versus o cara que é alcoólatra, né? O cara que é alcoolista, tá todo fudido aí, tá se perdeu no vício, não é isso. É o cara que bebe final de semana, sei lá, o cara que consome uma cerveja ou outra de vez em quando. E, cara, nesse cenário o estresse é muito pior, tá? O estresse é muito pior porque já foi mapeado uma relação inversa entre cortisol e testosterona. E quanto maiores tendem a ser os níveis de cortisol, menores tendem a ser os níveis de testosterona. Inclusive, é esse o mecanismo que faz com que, por exemplo, o excesso de treino faça com que a sua testosterona caia. Entende? Justamente por conta dessas variáveis. Dito isso, dito isso, o estresse aqui será muito, mas muito pior do que o álcool, tá? Quando consumido eu ia falar dose segura, mas você sabe muito bem que não existe dose segura quando o assunto é consumo de álcool, tá? Enfim, pelo menos, vamos um duelo mais fácil aqui. Talvez o mais fácil de todos até agora, vamos ver? Foi o mais fácil de todos até o momento. O próximo, cara, é comer pouco versus ter o percentual de gordura mais alto. Tá? Você tá meio gordinho aí, BF mais alto. E, cara, qual que é a situação desses dois elementos? Tá? O primeiro deles é, quando a gente fala de alimentação, déficit calórico vai influenciar sim na sua produção de testosterona. Então, se você, por acaso, está fazendo déficit calórico, né, tá comendo menos do que você gasta, seja num déficit muito abrupto, muito largo nesse sentido, né? Ou um déficit que é até moderado, mas é longo num período de tempo considerável, a sua testosterona tende a despencar, tende a ir pro ralo, meu irmão, tende a cair muito, tá? Agora, quando você está gordo, BF acima de 20%, por exemplo, tá? Você também tem uma deficiência na produção de testo. Seu corpo produz menos e, um detalhe, além de produzir menos, ele ainda converte mais, já que o tecido adiposo vai servir como glândula endócrina, ele vai estimular uma conversão maior de testosterona em estradiol, o que obviamente a gente não quer, tá? A gente não quer definitivamente aromatizar a testosterona em excesso. Então, cara, nesses dois cenários aqui, os dois cenários são ruins, tá? Só que, vamos lá, geralmente esses dois cenários às vezes são antagônicos, né? Então, digamos que você tá aí, tá vendo o vídeo, mas você tá meio gordinho, tá? Você tá com um BF um pouco maior, e aí a única forma de você sair desse BF um pouco maior é fazendo déficit calórico, né? Então, vou te falar, vou ter que dar uma dica aqui, cara, nesse contexto, vale muito mais a pena você fazer um déficit calórico, tá? Por mais que você seja um pouco mais agressivo para você sair desse cenário de alto tecido adiposo, até que você entra ali entre 10 e 20%, ali próximo a 15 você vai ficar numa zona mais segura, tá? E aí você consegue depois voltar para uma dieta normocalórica, sem problema nenhum, e começa a extrair o máximo que seu corpo pode produzir de testosterona. Beleza? Então, nesse cenário, como a questão da dieta, olha só, ela vai derrubar mais a testo, tá? Ela vai derrubar mais a testo. Então, isso é fato, vai derrubar mais. Mas, olhando o duelo por si só, assim, no contexto que nós temos aqui, o excesso de peso vai ser pior para você no longo prazo. Tá? Vai ser pior no longo prazo. Porque ele vai entregar para você um ambiente fisiológico ruim para a produção de texto. Tá? Então, no longo prazo, isso aqui vai te prejudicar mais. Bom, portanto, se você está nessa condição, cara, faça um déficit calórico aí, leve, moderado, que seja, para sair disso, para depois tocar o barco, beleza? Isso aqui vai ser pior nesse sentido. O que nos leva ao próximo duelo aqui, que é a falta de sono, tá? Então, você dormir mal, versus você se expor a telas de noite. E, cara, isso aqui também são dois, na verdade, é o mesmo lado da mesma moeda, né? Porque quando a gente fala de sono, a gente não tá falando só de dormir pouco no quesito quantidade, apesar da gente já tá bem careca de saber, inclusive, que homens que dormem 5 horas ou menos tendem a ter uma testosterona 20% menor, tendem a existir uma associação em cima disso. E logo a gente não quer dormir menos, né? Só que ao mesmo tempo, quando você se expõe a telas de noite, você se expõe à luz azul, que faz com que a tua produção de melatonina seja bloqueada, tá? Ou pelo menos muito diminuta, e te prejudica no que é também a profundidade do sono que você vai alcançar. Então, isso faz com que você não consiga é, chegar numa profundidade de sono, e não só profundidade, mas ter uma qualidade de sono geral, você transitar bem entre as fases, né, passar bem pelo sono REM, pelo sono profundo, pelas fases do sono leve, numa maneira que você tenha um ambiente otimizado para a produção de texto. Então, você se expor a telas à noite é muito do que é consequência de dormir mal, tá? E por isso eu passo para frente aqui. Vamos colocar isso aqui como sendo pior do que, apesar de, olha só que coisa, né? Dormir mal é o efeito causado pelas telas. Então, em tese, sempre a gente tá falando aqui de dormir pouco e dormir mal. O correto talvez fosse passar para frente isso aqui. Só que, quando você se expõe a telas de noite, você prejudica a qualidade do sono também.
E nesse sentido, cara, qualidade e quantidade andam de mãos dadas. Só que, porra, dormir mal não é um hábito em si, apesar de ser um hábito, mas provavelmente vai ser causado por isso aqui, entendeu? Então, é, é, entenda que ficar na tela de noite aí vai ser ruim nesse sentido. E por isso que é importante que você assista o vídeo completo, cara. Porque eu descobri que tem uma galera aí que só vai pro final pra ver o melhor de todos, o pior de todos, pra ver o resultado, né? E aí o cara sai perdendo. O cara sai perdendo toda essa riqueza. Porra, que na moral, meu irmão, vai tomar no cu. De verdade mesmo, porra. Você conhece algum outro canal que te explica nessa qualidade, sem papas na língua aqui, explicando de fato, cara, mostrando pra você por que as coisas acabam sendo melhores ou piores, e, enfim, você não conhece, né? Porque não tem, cara. Isso não tem, os caras estão só repetindo uma coisa que um outro fala, e os caras estão só no mesmo língua, entendeu? Em vez de usar a cabeça, os caras estão só repetindo o que os outros estão falando. Então, o cara que deixa só pra ver o final do vídeo, esse cara tá enrolado, porque ele não vai pegar o ouro do conteúdo. Beleza? E deixa um comentário aqui embaixo, cara, se você gosta da forma como a gente vem executando esse tipo de vídeo aqui. Eu gosto bastante, inclusive, disso aí. Então me deixa um feedback aqui embaixo. Bora ficar sempre melhor nisso aqui. Eu sou sempre aberto, lá ele, a sugestões pra gente melhorar a forma como a gente faz aqui, as coisas aqui. Bora lá. O último duelo dessa primeira fase é você não comer, você zerar gorduras na dieta, versus você usar outras substâncias ilícitas aí, né? Aqui tem um malucão, né? Mas usar substâncias ilícitas. E, cara, qual que é a questão, né? Quando você zera a gordura, eu tô falando zerar mesmo, cara, de deixar muito, muito baixo. Você perde o que é a matéria-prima para a construção e outros hormônios também, tá? Não só a testosterona, como outros hormônios todos que são derivados do colesterol, que seja, ou de outras coisas, vai precisar dessa matéria-prima. Ou então, cara, vitaminas que são lipossolúveis. A gordura ela é fundamental que você coma em algum grau, né? É claro, isso é diferente de você fazer a sua dieta à base da gordura, né? Então, são duas coisas bem diferentes. Mas o fato aqui é que a gente tá falando de comer pouca gordura, né? Então isso aqui vai te prejudicar. Comer zero gordura, enfim, muito, muito pouca. Versus, você tá imerso em, substâncias, né, cara? Isso aqui, sendo bem sincero, cara, se você tá imerso em. Vou te falar, você não devia estar preocupado em parar de usar isso aqui por conta da testosterona, pô. Você devia parar de usar isso aqui pra você sair desse buraco, velho. Na moral mesmo. Eu não consigo falar pra você que. Não, pare de, de usar aqui porque isso vai aumentar a sua testosterona. Eu consigo encontrar outras 500 motivos pra você parar de fazer essa merda aqui antes de você começar a se preocupar com testosterona, tá? E por isso eu vou passar pra frente aqui o comer pouca gordura, senão isso aqui vence, né, cara? Porque isso aqui destrói a sua vida, né? Então não precisaria nem de falar de mais nada. Isso aqui só venceria. Então, pelo contexto, vamos levar pra cá. Bora lá. Agora, quartas de final, né? Cara, quartas de final a gente tem a castidade aqui versus ultraprocessados, tá? E aqui, cara, já começa. Muitas vezes a gente vai ter que acabar comparando banana com maçã, sabe? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui os opostos meio juntos, porque senão fica meio banana com maçã. E a gente não consegue entender através das nuances aquilo que mais ajuda ou aquilo que mais atrapalha. Por conta disso, cara, eu não queria, mas eu vou passar pra frente não é que eu não queria, mas eu vou acabar passando os ultraprocessados, porque aqui é muito fácil do cara errar. E o cara consumir muito, muito, muito mesmo e o cara se enrolar todo, entendeu? Então, o cara acaba fazendo isso aqui à base da alimentação, porque é muito gostoso, é uma delícia, é saborosíssimo, né? Enquanto aqui, pô, muitas vezes a própria. O organismo do cara tende a querer fazer com que ele não fique em celibato eterno, entende? Então, no frigir dos ovos, isso aqui tende a ser um pouco menos benéfico ou mais maléfico nesse sentido, tá? Mas eu confesso que, cara, é assim, e aí que tá, né? É questão de valores mesmo. Pra mim, isso aqui, eu não consigo ver isso aqui, cara. Que eu vou te falar, não consigo ver aqui, o que eu digo na nossa análise, né, cara? Que isso aqui, porra, isso aqui acaba com a vida do cara. Isso aqui é o mesmo, assim, ó, é o mesmo efeito de profundidade disso aqui é isso aqui naquele sentido que eu falei. Você não deveria tá pensando em parar de usar as substâncias ou então parar de ver vídeos adultos por causa de testosterona, cara. Você devia estar pensando em parar de fazer isso aqui por conta de outros tantos fatores que vão influenciar negativamente a sua vida, tá? Então, esse é o ensinamento que eu quero passar pra você aqui hoje. Bora tocar em frente. Aqui a gente tem a falta do sol versus o sedentarismo, tá? Cara, nesse contexto, eu ainda passo o sedentarismo pra frente. O foda é que sedentarismo é muito abrangente, né, cara? É muito abrangente, porque ele acaba sendo a raiz dos males do negócio, né? É por conta dele que isso aqui tende a acontecer com maior escala, isso aqui tende a acontecer também com alguma escala, e aí o cara já, como ele não gasta energia durante o dia, ele também já dorme mal, e ele já tá sedentário, tá aqui, e ele já tá com
com muita gordura abdominal, e aí o cara já tá com alto nível de estresse. Então isso aqui acaba sendo, porra, o vilão coringa aqui do negócio, né, velho? O pior de todos nesse cenário. E pensando em elementos concretos, porque assim, ó, se eu for querer usar apenas evidência de elemento concreto versus tipo dados e números, isso aqui tem dados e números negativos, né? Então, a gente tá falando aqui de uma queda de 20 a 30% nos níveis de texto para homens que têm menos do que 30 nanogramas por ml de vitamina D sérica, né? Enquanto aqui a gente só tem o acúmulo do que são os piores hábitos. Mas eu vou passar isso aqui para frente justamente porque ele tende a ser a raiz do resto. Tende a ser a raiz do resto. Então ele passa à frente, tá? Desse lado aqui, a gente tem estresse versus gordura abdominal. E cara, isso aqui tende a te fuder mais, tá? Novamente, lembra que eu falei dos níveis de cortisol? E esse aqui é um dos grandes vilões, cara. Um dos grandes vilões. Tanto da texto quanto da vida do cara. Vou falar pra você, né? Então, partindo desse princípio, como a gente já tá comparando meio banana com maçã, acaba ficando dependente do que eu vou explicar pra você pra cada uma dos nossos cenários, né? E o estresse, ele acaba com o cara, velho. O estresse, ele acaba, destrói o homem. Puta que pariu. Fisiologicamente falando, tá? Não é só psicologicamente, não é fisiologicamente falando. Então, passa à frente, tá? Mas lembre-se, se você tá aqui nesse cenário, tente sair disso aqui o mais rápido possível, beleza? E aqui por último, cara, telas versus não comer gordura. Vamos lá. Telas versus não comer gordura. Cara, aqui, se você não comer nada de gordura, aí passa à frente, tá? Aí passa à frente. Se você não consumir. Aí, por isso que é foda também, porque não existe o nada de gordura, né? Porque existe a gordura residual dos alimentos, né? Então, se você come, sei lá, um ovo, 2 ovos, você já tá comendo gordura de forma. Não tão indireta, porque a gente escolhe ovo quando o assunto é gordura também, né? Mas alimentos mais. Enfim, um frango, uma carne que seja, já vai ter alguma gordura ali. Então, geralmente você não consegue ficar sem nem a gordura residual. Isso é loucura, tá? Isso nem tem como. Então, passo à frente, cara, aqui as telas, tá? Até porque é um hábito mais concreto, né? Um hábito mais concreto. O hábito de não comer gordura não é muito bem um hábito, isso é uma ação mais pontual, né? Enquanto aqui, de fato, é um hábito, né? Você fica aí scrollando seu Instagram até de madrugada, né? Então vamos lá, para semifinal. Cara, semifinal é sedentarismo versus ultraprocessados. Cara, e aqui, na mesma lógica, sedentarismo passa à frente, tá? Sedentarismo passa à frente. E desse lado aqui, estresse versus telas, cara, aqui vamos tentar interpretar isso aqui como se fosse um duelo de quatro coisas, né? Porque, eu te falo, o sedentarismo vai ganhar aqui porque ele vai ser a raiz de todos os males nesse sentido, né? Vai acabar sendo a raiz de todos os males, por isso que ele. A gente diz que quando o cara começa a se exercitar, ele começa a construir o que a gente chama de um hábito angular muito forte. Que são hábitos que vão te entregando cada vez mais a possibilidade de puxar outros hábitos positivos, né? Então, geralmente o cara começa a treinar, porra, ele diminui um pouquinho o que é o consumo de ultraprocessados, ele meio naturalmente, ele já começa a ajustar a dieta, ele já se preocupa em dormir um pouco melhor. Então, dito isso, a gente vai pro sedentarismo cara, qualquer um dos dois aqui, enfim, aqui, como eu falei, já entreguei o ouro aqui pra vocês. Por isso que é importante, cara, é a análise em si, né? O cara que vem só pro final do vídeo é um bocozão mesmo. Até porque, olha só, eu vou pensando em dados, elucidar ainda mais o que a gente tem sobre números aqui pra você, tá? Porque se a gente for levar em consideração pontualmente falando o que a ciência nos traz, cara, o que vai mais derrubar sua texto, cara, fiz merda. Ranquei aqui, você viu que eu ranquei o negócio aqui? Puta, eu ia falar justamente dele, ranquei aqui. Mas o que mais faz sua testosterona cair é você se manter em alto déficit calórico, tá? Isso aqui é o que mais faz a testo cair. Você se manter por semanas e até meses em déficit calórico agressivo, vai diminuir, cara, tem estudos mostrando aí até 60%. Tá? 60% do texto. Então ela vai para menos que a metade do que ela tava. Isso aqui é um grande vilão, tá? Isso aqui vai ser um grande vilão para você. Mas só que a ideia é você usar isso aqui pontualmente para sair dessa situação de sobrepeso. Porque isso aqui o cara mantém por anos, né? O cara mantém por anos o sobrepeso, e aí sempre num ambiente ruim, hormonalmente falando. Enquanto aqui o cara não consegue manter por anos, né? Então, em primeiro lugar, num quesito, se fosse botar só um ranking, né? Porra, qual que é percentualmente aquilo? Se a gente tivesse um único critério, que a magnitude da evidência científica daquilo que traz uma queda maior na texto, a gente teria, em primeiro lugar aqui, dietas extremamente hipocalóricas, tá? Porque também vão elevar o nível de cortisol, e aí vai fuder com tudo, beleza? Depois disso, como eu falei, né, os elementos de cortisol em si, né? Então,
que vão estar bem parelhos com isso, e a gente vai pensar aqui no que é a sua esse estresse generalizado, até mesmo o treino, mas aí a gente não tem evidências robustas sobre isso, é só um elemento de mecanismo, né? Então, como a gente chama, uma extrapolação de mecanismo controlada. Depois disso, a gente tem o quê? A gente tem a falta de sol, tá? Ou a falta de vitamina D, nesse sentido, rebaixando em até 30% a sua testosterona, e depois a gente tem o quê? O sono ruim, rebaixando em até 20%, beleza? E o resto das coisas acabam sendo muitas vezes impossíveis de a gente calcular pontualmente com valores, né? Porque elas influenciam de forma subjetiva ou de forma alternativa. O impacto que elas têm é meio indireto, né? Então elas prejudicam algumas coisas que vai prejudicar a própria texto. Como é a extrapolação de mecanismo quando o assunto é aqui, ó, vídeos adultos, tá? Então, enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você, qual que você achou que fosse ganhar, cara. Devia ter perguntado isso no começo, né? Porra, devia ter perguntado no começo qual que você acharia que ganharia. E agora me diz se você achou que realmente o sedentarismo fosse ganhar ou que você sabia sobre os elementos que eu comentei aqui hoje. Me deixa aqui nos comentários, bora trocar essa ideia. E se você gostou desse vídeo, cara, se você vai gostar também deste outro vídeo aqui, onde eu classifico os hábitos que mais destroem a sua testosterona, eu faço de forma de tier list aqui, e eu consigo trazer ainda mais dados e mais elementos para você em cima de cada um desses pontos que a gente conversou hoje, e tantos outros, porque ali eu trago muito mais do que só 16, tá? É isso aí, meu querido. Escreva aqui um comentário, se inscreva no canal para não perder nada que a gente solta por aqui, e conheça o Testosterona Blindada, aí tá no primeiro link da descrição. Te espero nesse vídeo aqui, tamo junto e até a próxima.